E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Anderson, professor de Linguagens e Redação, e estou aqui para comentar um pouquinho sobre o tema da redação e essa proposta aí tão inovadora que nós tivemos aí nesse 2021, né? E aí não ficamos tão bem, tão zen quanto a Manu Gavassi no ano que ela fez a propaganda do Enem, mas estamos aí para analisar e conversar um pouquinho sobre essa proposta. Não esquece, faz um comentário aí se você gostou ou não, quais foram as suas impressões, o que você pensou na hora que leu, né? Ou se você leu e teve vontade de chorar ou de rasgar a prova. Então, expresse o seu sentimento, o seu coração aí nesses comentários e vamos lá. Primeiro de tudo, a proposta da redação, como sempre, é uma dissertação argumentativa. Pensamos, né, temos a noção de que a dissertação argumentativa ela exige uma tese, uma opinião sobre aquela temática ocasionada e uma proposta de intervenção que solucione numa ideia de amenizar o problema. O que pegou aí, inicialmente, ao ler um tema, é que talvez essa temática não seja ao todo uma problemática muito envolvente com a faixa etária daqueles que fazem o Enem, né? Então, grandes questionamentos eu ouvi dos alunos, de algumas pessoas que fizeram, das possibilidades que teriam do que falar, de como falar, do que discutir, né? Se era um problema que a solução dependia da sociedade ou se dependia das questões de gestão pública. Então, talvez o que trouxe a confusão maior foram esses pontos, de tentar entender o tema, a relevância do tema. Claro, abrindo parênteses, antes que vocês me cancelem, não estou dizendo que as questões do registro não sejam importantes, muito pelo contrário. Sim, é importante, nós temos leis que incentivam isso, nós temos projetos, né, em relação ao governo que incentivam isso, mas não é de todo algo que dependa exclusivamente de uma força maior do contexto da sociedade. E também nós podemos perceber que os textos motivadores não motivaram tanto. Claro, isso é a minha opinião, obviamente. Mas os textos não foram tão claros, ao meu ver, não trouxeram assim uma ilustração, uma ambientalização para que a gente conseguisse desenvolver aí nesse contexto geral. Mas vamos lá. O tema da redação foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. A palavra-chave para esse tema seria a palavra identidade. A relação dessa identidade do indivíduo social e essa identidade relacionada à questão da formação do cidadão, né? A produção acabou de me dizer aqui que, apesar de todas as coisas, ninguém comentou sobre a rima do tema, porque o tema rimou. Olha só, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. A pessoa que fez provavelmente tinha visto as propagandas do governo, né, da Manu Gavassi. Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Enem. E da outra lá do registro que eu vou falar daqui a pouco. Mas identidade seria o foco principal dessa formação do cidadão. E aí esse registro, automaticamente, a gente tem a noção de que quando o indivíduo é registrado nesse processo, ele se torna um cidadão e um participante daqueles direitos civis organizados e desenvolvidos pela Constituição, né, abordados pela Constituição. Então, o tema ele gira em torno desse processo. Vamos dar uma olhadinha nos textos para a gente entender um pouco o que eles quiseram dizer, o que eles não disseram, na verdade, o que poderia ser diferente. A gente pode perceber que no texto nós não tivemos tantas exposições de dados como geralmente tem, né? Geralmente nós temos aí um texto que traz uma definição, um texto que traz uma circunstância, e aqui as coisas ficaram um pouco mais implícitas do que explícitas. Então, observando os textos, nós conseguimos ver algumas coisinhas implícitas. O primeiro texto, ele vai abordar aí sobre a circunstância de um ônibus que leva pessoas, aparentemente pobres, né, humildes, ou que tem um distanciamento da classe social do que geralmente teria nos centros urbanos, e aí ele traz uma circunstância de alguns termos em aspas, se tratando das pessoas que não têm essa identidade, né? Esse registro aí no contexto geral. Então ele fala aí, ó,
Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. O zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras. Todas são expressões que conformam claramente a ideia de uma pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Então nós trazemos aí a própria ideia de identidade, de alguém que, sem esse registro, ela não tem o reconhecimento do Estado, né, em relação a isso. Primeiro que não vai ter nem como saber da sua existência, porque nos registros não terão esse cadastro. Então o texto 1 traz uma situação. E aí o que é interessante, ele aborda para a questão da condição social também. Perceba que o texto ele vai falar sobre o ônibus que traz pessoas dentro de uma situação X, dentro de um círculo X de questões sociais, né, e econômicas. Então nós trazemos essa referência. No texto 2, ele vai abordar sobre uma lei sancionada aí em 1997 que torna esse registro de nascimento gratuito. O que vai demonstrar também que não há mais uma barreira, né? A gente pode considerar essa ideia, não há mais uma barreira que impeça esse cadastro, porque ele é gratuito. Então qualquer pessoa, na teoria, sabemos, qualquer pessoa ela pode fazer esse registro, ela pode ir lá no cartório e fazer isso gratuitamente. Então o texto motivador traz essa ideia da identidade, da importância da identidade como a formação de um cidadão, porque você se torna cidadão quando você tem esse registro, e no texto 2 vai trazer a ideia de que esse registro ele é gratuito. Então não vai ter mais a ideia de que, porque eu sou de uma classe social que não tem condições, ou eu sou de uma classe social superior, né, numa teoria. Então não há mais isso. Todo mundo tem o mesmo direito nesse contexto. E aí o texto 3, ele vai falar sobre a certidão de nascimento como um dos pontos mais importantes e um dos pontos iniciais, justamente sendo aí consoante aos textos que foram falados anteriormente. Mas eu quero chamar a atenção para o texto 4, porque é um texto publicitário. A gente trabalha com a linguagem mista, então nós temos os dizeres, né, a linguagem verbal, sendo parte da comunicação junto com o texto aí não verbal. O que é interessante é que a imagem da mulher aí colocada na propaganda, ela é formada a partir de uma digital. E aí olha só a ideia da digital como a identidade, como a individualidade, porque isso inclusive é uma ideia que o tema ele traz. Então esse registro ele se torna individual, único, e ele é seu. Ninguém tem CPF igual, né? São todos diferentes. Então essa linguagem é interessante. E aí o texto vai dizer, né? Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. A ideia do registro quanto à formação do cidadão, e quando você se torna um cidadão registrado, você tem os seus direitos a cumprirem nesse processo. Então, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, os textos, eles trazem uma ideia assim de identidade, eles trazem um contexto que a gente poderia ter utilizado nesse processo. Não são extremamente claros, mas exigiria um ponto chamado de interpretação textual. Então, baseado nisso, o nosso trabalho dentro dessa proposta seria trazer uma tese, uma opinião acerca desse processo, e talvez seja o mais complicado porque temos aí uma problemática, né, que se torna discutível, mas precisamos trazer uma opinião. Essa opinião poderia ser a eixos que precisavam ser observados, como por exemplo as questões das gestões públicas ou dos incentivos, seja midiático, seja governamental, para essas relações, o acesso a essas possibilidades. Então a tese poderia ser 2 pontos relacionados a essas coisas, né, no geral. Ou 2 problemas que ocasionam isso, né? Creio eu que uma das grandes visibilidades que a gente pode trazer aqui são eixos para serem observados no contexto geral, né? Observar como acontece a gestão do governo, como é que isso é acessibilizado para essas pessoas, como essa conscientização chega, porque nós podemos trabalhar com a ideia de conscientização aqui, muito clara. Às vezes as pessoas não
tem uma informação necessária para isso. Apesar que a gente pode pensar que é uma coisa básica, todo mundo sabe que a gente tem que ir no cartório e registrar, mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem esse acesso à informação ou tem essas possibilidades, né? Então, são coisas que a gente poderia trazer. E, consequentemente, nós deveríamos argumentar em relação a isso, trazer um suporte teórico em relação a esses quesitos. Então, algumas obras da literatura brasileira trazem muito essas questões de identidade, principalmente obras modernistas, né? E aí a literatura funcionando como uma exposição aí desses fatos. Nós temos algumas obras como Vidas Secas, do Graciliano, nós temos algumas obras do Jorge Amado, né? Capitães da Areia, também aborda muito sobre essas questões das crianças e a ideia da identidade do cidadão. Nós temos ali a Raquel de Queiroz com 15 também trabalhando sobre essas temáticas. Então a gente poderia utilizar isso como contextualização até dentro dos fatores argumentativos, né? Então, uma das grandes dificuldades aí em relação às propostas de intervenção para esse problema é que não é uma problemática que tem uma interferência muito grande no contexto do cidadão e da sociedade quanto interventor disso. É algo que depende muito das questões das exposições midiáticas quanto à conscientização e também em relação às políticas públicas, né? As demonstrações do Estado em ajudar a propagar isso e a registrar mais pessoas dos diversos ambientes. Então, isso poderia trazer uma implicação e uma dúvida na hora. Claro, a gente poderia justamente usar esses dois pontos como tese principal, as questões midiáticas quanto conscientizadoras, até porque os textos motivadores traz para você aí uma publicidade, uma exposição, aí dentro do processo de governo, expondo a ideia da importância disso, do incentivo, né? Assim como nós podemos também focar nas questões de organização pública, né? Então, pensar como essa gestão pública poderia amenizar essa situação. E aí, o que precisava pensar, eu acho que uma das grandes dificuldades também é a questão de manter a coerência e a coesão do texto. É uma das coisas ressaltadas aí na proposta, que é exigir essa coerência e coesão. E aí, quando a gente fala dessa temática, vocês viram que eu falei de muitas coisas, puxei um ponto aqui, um ponto ali, e é justamente a gente tentar organizar isso. Se você é meu aluno, você sabe o método bem direitinho de organizar isso através da roteirização, entendendo que a redação ela não é uma coisa aleatória, precisa ser planejada. Então, seguir os tópicos organizados, entender que a tese é o núcleo. Então é a partir da tese que você argumenta e é a partir da tese que você soluciona, porque o problema está na tese. Então essa roteirização impediria um tangenciamento do tema, que é o que provavelmente vai ocorrer nesse processo aí da redação desse ano, mas dos grandes pensamentos é justamente manter essa linearidade temática, né? Inclusive, daria para usar até também, acabei de lembrar, aquela musiquinha lá do Eu Não Tenho Nome e Quem Não Tem. Eu não tenho nome, não, eu tenho nome. É isso mesmo, eu sei da música. Então aquela musiquinha do Eu Tenho Nome e Quem Não Tem. Sem documento eu não sou ninguém. Eu tenho nome e quem não tem. Sem documentos eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João. Com certidão de nascimento, sou cidadão. Foi até uma propaganda do governo, né, trazendo esse incentivo. Então você poderia trazer a memória disso na contextualização. Isso seria bem interessante, né? Então, propostas midiáticas, intervenções públicas, talvez a sociedade como uma conscientizadora ou fazendo a sua parte em promovendo esse registro também, de alguma maneira, possa ter sido uma solução interessante para a sua redação. Então é isso. Espero ter ajudado ou provocado alguma reflexão dentro dessa proposta do Enem. Não fique nervoso, o resultado sai já já e é uma maneira da gente refletir também sobre as relações da nação. Perceba que essas temáticas elas são trazidas para uma reflexão também quanto sociedade, né? Então vamos pensar sobre essa circunstância, vamos pesquisar sobre isso e nos inteirar aí das participações sociais. Até porque nós temos documentos, nós temos registros, nós temos identidade e nós somos cidadãos desse mundão aí de meu Deus, né? Então é isso, não esquece de dar um joinha, curtir o nosso vídeo, compartilha aí com o pessoal, coloca a tua opinião nos comentários, se inscreve no nosso canal, nos procura aí nas redes sociais e dá um play no Já Passei.